A gente trocou. A Ana Clara não podia hoje, então a gente trocou. Quem está de mediação, então? Arthur? Aqui, a Poliana. E a Poliana. Olá, Raul. Você pode sentar ali, tudo bem? Posso. Senta aqui do meu lado. Vamos lá. Então, meu Deus, vamos lá. Cara, mas que frio que tá hoje, né? A previsão era 2 graus abaixo do que está. Deixa eu anotar aqui. Então nós estamos no Blue. Nós estamos Deixa no... eu anotar aqui, ó. Nós temos o Não, nós estamos no... A previsão Pedro era que ia Figueiredo. 7 graus, cara. Nós estamos no... Pedro Figueiredo. Aqui em cima vai ser 9. e Raul Gago. Tá, não, tá aqui. Tá aqui. Tá aí. Tá aqui. Ok? Como é que é teu segundo nome? Lima. Olha aí. Enquanto carregar computador, mas já não dá mais, né? Ok? Ok. Então, vamos retomar aqui as atividades e seguimos para a nossa primeira mesa, né? Intitulada Novos Territórios, a música contemporânea gaúcha. Tá? Suas propostas estéticas e campos de atuação. Tá? Seguimos agora com a apresentação dos convidados, feita pela nossa convidada Poliana. Boa tarde. Temos à mesa o professor Antônio Carlos Borges Cunha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedrinho Figueiredo, compositor e flautista, que vai tocar com a orquestra, e o professor Raul Dávila, da UFPEL. Então, primeira coisa, passo a palavra para o professor Raul começar, se não se importar. Pronto? Deixa eu me organizar aqui com essa pedestal aqui. Então, gente, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da mesa aqui, os participantes, né? Tinha muito tempo que eu não vim em Santa Maria, a cidade está bem diferente da relação última vez que eu vim aqui. Agradeço imensamente a organização pelo convite, né? E falar um pouco dessa pauta, né, desse tema aí, a música contemporânea gaúcha, suas propostas estéticas e na questão atual, né? Bom, pensar em música contemporânea fica difícil dizer ou deixar de dizer os dois lados de uma moeda, né? Se ao mesmo tempo a gente tem a ideia da música atual, né, escrita hoje, por outro lado também tem o conceito da música contemporânea, né, quebrando os paradigmas que veio do século XIX, que todo mundo sabe, que não é novidade nenhuma, e que tem essa tradição também no universo da música contemporânea, na música em geral, né? A minha relação com a música contemporânea começou, não no Rio Grande do Sul, mas começou em Belo Horizonte, onde eu participava dos ciclos de música contemporânea organizado pela Fundação de Educação Artística, com a professora Berenice Melegali. Então, lá eu, enquanto estudante do bacharelado em música da UFMG, eu tive a oportunidade de participar de vários eventos lá, não só de música contemporânea, desse ciclo de música contemporânea, mas de outros também. Chegando no Rio Grande do Sul, em 1989 e começando a atuar em 1990, logo no começo da minha carreira, eu tive a oportunidade de formar uma parceria, um duo, com um colega, o professor Guilherme Goldberg. E nesse duo a gente foi tocar compositores gaúchos, né? Nesse contexto de programa que a gente desenvolveu, nós contextualizamos Huberto Hoffmann, Clodomiro Casper, Flávio Oliveira, Radamés Guinhatli e Armando Albuquerque. Então, foi um programa tudo novidade para mim, tirando Radamés Guinhatli, que eu já tocava já no meu tempo de faculdade. Os demais, né, eu tive a oportunidade de conhecer aqui
e trazer um pouco dessa bagagem que eu tinha de Minas Gerais, né, que já se passaram 32 anos que eu estou aqui. Então, essa minha relação com a música contemporânea, né, digamos assim, aqui no Sul, começou aí, né, trazendo essa experiência de Minas e começando a viver aqui. E foi uma oportunidade incrível, porque eu estreiei obras do Hoffmann, que ele, por exemplo, escreveu uma peça para flauta baixo, né, que ele não conhecia a composição, o instrumento. Eu, num recital no Teatro São Pedro, com a professora Elizabeth Salles, toquei uma peça, uma adaptação, e o Hoffmann veio curiosíssimo, querendo conhecer o instrumento, e logo ele me mandou uma peça grave, gravíssima, e eu tive a oportunidade de estrear essa peça e incluir no programa, né? A composição do professor Armando Albuquerque, que infelizmente eu não conheci, uma sonatina muito linda, tocamos com o Guilherme, tocamos em São Paulo, no MASP, na USP, tocamos no Hotel Hilton, em vários locais de São Paulo, né? Além da composição específica também do Flávio Oliveira, que nós estreamos, né, em memória de Louis Taylor Sidley, uma composição que ele escreveu por esse amigo dele, flautista. Então, essa relação daí começou a desenvolver. Nós tocamos em Pelotas, tocamos em Porto Alegre, em São Paulo. Então, foi um momento forte de aproximação, né, com não só com a música contemporânea, mas com a cultura, né, gaúcha, assim. E a diversidade no contexto era presente, né? Cada um com seu, entre aspas, seu idioma, sua estética. Posteriormente, as coisas foram acontecendo, só colocar aqui no celular. É claro, o tempo foi passando, eu participei também com o professor Cunha aqui, do Encompor, né, Cunha? Sim. Nessa época, eu tive que fazer uma apresentação de Contexto Sem Rei, número 1, que o professor Cunha me ajudou, entre outras composições que a gente tocou lá, e também, entre outros eventos também, que não especificamente de música contemporânea no sentido conceitual da palavra, quebrando os paradigmas, mas também de música contemporânea, envolvendo canções como o Festival de Música Sírio, o próprio Califórnia da Canção, que traz a parte instrumental, o Sírio também trouxe. Enfim, encontros estaduais de flautistas, recitais de apresentação de alunos do curso de composição da UFPEL, onde eu sou professor. Isso tudo vem proporcionando, né, um trabalho de integração, paralelo à música popular, né, e paralelo também à música tradicional, a música barroca, a música romântica, a música clássica, enfim, contextualizando essa tradição musical, né. No que diz respeito, assim, a gente vê a diversidade dessas composições. Por exemplo, você vai comparar não no sentido de trazer, mas para ilustrar, né? Por exemplo, Armando Albuquerque com Clodomiro Caspari, por exemplo, o Caspari tocamos, são concepções totalmente diferentes. O professor Richter, né? Frederico Richter, que eu toco composição dele, inclusive vou tocar uma outra estética, né? O professor Flávio Oliveira com uma outra estética, o próprio Dimitri Servo, né? O Hoffmann, o James Correia, colega, também tem uma outra estética, o Rogério Constante, né, inclusive a peça que o Paulo menciona, né, do Infinito Silêncio, né, para flauta e sons eletrônicos. Então, a diversidade, eu acho que isso é maravilhoso, porque, né, só traz o quê? Só traz benefícios, né? Da diversidade a gente vai ter possibilidades de criações novas, de ideias novas, senão, como se diz, né, fica tudo igual, fica parecendo um conjunto de bactérias, aí a coisa fica complicada. Mas, enfim, a gente trabalhando nesse processo, né, eu lembro que numa entrevista que o Guilherme e eu demos na ocasião para a RBS, né, no local lá, a gente falava que muitas dessas composições não sequer eram conhecidas, e até mesmo muita gente desconhecia que Radamés Guinhartli era um compositor gaúcho. De lá para cá, eu não sei se muita coisa mudou no cenário. Claro que a situação hoje está bem diferente de 30 anos atrás, não seria de comparar.
Mas os objetivos que eu vejo dessa música, né, a música, vamos dizer, trabalhada nas instituições, né, a tradição acadêmica, ela tem um outro objetivo, talvez, diferente da concepção que a mídia exige, uma música mais comercial. Por outro lado, ela também não deixa de ter o valor e a necessidade dela de atuar no mercado, seja em formas de festivais, de ciclos, né, de envolver as pessoas, que eu acho que isso é fundamental, sobretudo no processo de educação, né, formação de novos estudantes, né, formação de profissionais e formação de público também, né? E desse processo todo, os compositores vão criando as suas composições, digamos, acadêmicas, mas, por outro lado, também vão trabalhando outras linhas de produção, né, no sentido de se ajustar conforme a realidade. Seguindo as ideias, eu acho que os festivais, os encontros acadêmicos que a gente sempre tem, né, para divulgar essa produção, é muito importante, né, como um evento desse, né, no sentido de estimular, de instigar os estudantes e a própria oportunidade de estar encontrando com profissionais. Já trabalhei com o Pedrinho, já trabalhei com Cunha. Isso tudo dá uma revigorada na gente, sobretudo depois desse momento da pandemia, né, de falar de música, seja ela contemporânea ou não, né, mas acho que a gente tem essa possibilidade de pensar mais e de refletir, de trazendo um pouco dessa experiência que a gente tem, né? Eu não sei como é que está de tempo, eu teria mais algumas coisas para falar, mas seria importante ilustrar, por exemplo, no encontro estadual de flautistas do terceiro, que o Pedrinho, inclusive, participou, foi convidado nosso, lá em Pelotas, eu tive a ideia, influenciado, não minto, né, por esse ciclo de música contemporânea que eu vivi em Belo Horizonte intensamente. Eu pensei assim, puxa, eu estou fazendo um encontro aqui de flautistas, acho que seria egoísmo demais da minha parte envolver só flautista, por que eu não convidar os colegas da composição, né? E aí eu fiz uma reunião prévia com eles, bem tempo antes de iniciar o encontro, que em Santa Maria também sediou, começou lá em Porto Alegre com Leonardo Winter, depois veio para cá, depois foi para Pelotas e foi rodando. O último foi em Pelotas, que depois da pandemia não aconteceu ainda, mas se Deus quiser vai acontecer. E aí eu convidei o professor James, o Carlos Walter, o Rogério Constante e o Jorge Belletti, né? O professor deve conhecer os quatro, o Pedrinho também. E aí falei, fomos almoçar juntos, falei, gente, está tendo esse encontro, vai começar na tal data, e eu gostaria que vocês criassem miniaturas musicais para a gente estrear nesse encontro, porque, puxa, nós vamos ter vários flautistas aqui, por que a gente vai ter que ficar tocando a mesma coisa de sempre? Vamos tocar coisas novas, vamos trazer. E eles gostaram da ideia, compraram a ideia, digamos assim, entre aspas, né? Não, vamos embora, bora lá, vamos fazer. E assim foi. Como que eu fiz? No primeiro dia do encontro, que começava numa quarta-feira à tarde, às 14h, aí, no final do dia, nós encontramos os compositores com os flautistas que se inscreveram no encontro. E aí foi possível ver quantos flautistas tinham e que tipos de flauta teriam disponível para desenvolver as composições. Assim foi feito, conversaram, e aí, na sexta-feira, né, começou na quarta, na sexta-feira todos os quatro teriam que me entregar as composições para a gente ensaiar no sábado de manhã e tocar naquele dia ainda, estrear. E assim foi feito, o Pedrinho está aqui de testemunha, presente. Conseguimos fazer, e eu tenho em vídeo isso, eu gostaria de ilustrar. Então, assim, ilustrar vai ser importante, mas trazer essa ideia, ou compartilhar dessa ideia, que inclusive depois está ali na minha bolsa, nós escrevemos artigos sobre esse processo, eu fiz a introdução e cada colega fez um texto, foi publicado nos anais do evento científico da Associação Brasileira de Flautistas. Então, fazer isso é uma forma de mobilizar, de envolver profissionais, mover pessoas
E, enfim, é um trabalho de coletividade, como o velho ditado fala, a união faz a força. Dessas 4 composições, uma foi tocada dentro do Museu Leopoldo Gotuso, numa escada, né, Pedrinho, do colega lá, do Carlos Walter, em si, a do professor James, Quando o Sol se Põe, com uma outra atmosfera, com uma outra estética, né, a do professor Jorge Melete, Grafite 5.5, acho que é isso mesmo. Nós fizemos em frente o chafariz na Praça Pedro Osório, e foi curioso, porque o chafariz estava funcionando, e é interessantíssimo, foi gravado com câmera simples, nada profissional, mas é interessante também perceber que na rua, e o chafariz, a água, assim, funcionava como um espelho fantástico de acústica, né? Então, um detalhe que parece louco, mas funciona. E a outra peça, um Requiem para o Teatro 7 de Abril, que tinha acabado de ser fechado por questões de estrutura, de problemas físicos mesmo, né, que teve que ser interditado, e que ainda está quase, agora está praticamente só faltando as poltronas para ser reinaugurado, né, mas ficou desde 12 anos, está fechado, né, agora está pronto, impresso, mas foi feito esse Requiem. O Requiem acabou, curiosamente, acontecendo 1000 coisas na hora de apresentar. A gente foi apresentar, veio o vento, derrubou partitura, cachorro, isso, mas aconteceu. Então, eu gostaria de terminar ilustrando, é pouco tempo para a gente falar, mas, resumindo, acho que para os estudantes, sobretudo, é importante estar atentos a isso, às possibilidades, não se limitarem. É claro que tem toda a questão, os protocolos, etc., mas tentar se envolver, que esperar o momento de compor, né, é complicado. Até no momento eu estou passando nessa pandemia, eu acabei também compondo, né, me tornei um flautista compositor para flauta solo, coisas que eu nunca tinha coragem de fazer por não ter formação específica, acabei compondo, tenho tocado, inclusive vou tocar aqui no sábado, composições que eu chamo de poemas sonoros. Então, mas eu quero ilustrar, por favor, está aí encontros, falei no Guilherme, ele está ligando, mas agora não vai dar. Está aí, Encontro Estadual de Flautistas, você pode colocar, tem 3 aí com link aí, coloca em si primeiro, rapidinho, só um trechinho, pelo menos para ilustrar, que eu acho que é importante. Do Carlos Walter, em si, do Carlos Walter. O Carlão? Carlão. É meu Carlinho. orientando. Você chama de Carlão, eu chamo de Carlinho. Ah, mas esse é um compositor forte. O Carlos Soares. Carlos Walter Soares. Claro. Carlinho Walter. Eu trato ele de Carlinho Walter. Colado. Isso aí, boa. Bom, eu acho que para ilustrar, a gente tem pouco tempo, eu não vou passar. Foi curioso, o Pedrinho está lembrando aqui agora que a solução encontrada para as partituras é como se faz nas bandas, né? Colar as partituras nas costas do colega e que aí fica fácil, um fica lendo nas costas do outro e resolve o problema. Pode mandar o link depois disso aí? Claro, com prazer. Colocar estante em escada é impossível. Impossível. Então, Pedrinho lembrou isso aqui, Pedrinho, bem lembrado. Bom, a outra composição, Quando o Sol se Põe, do James Correia, aí tem outra atmosfera, outra estética, mas tudo ensaiado no dia e tocado, tá? Olha aí.
Bom, também é só uma palhinha mesmo. E a terceira e última da sessão aí, grafite. Essa que eu falei, foi tocada na Praça Pedro Osório, em frente ao chafariz. Primeira é do Carlos Soares. Isso. A segunda é do James, essa é do Jorge Melete. Não é que os três são meus orientandos? Aqui eu estou aqui nessas peças todas. Está se reconhecendo. Claro, você foi professor dos três. Engraçado isso, né? Olha aí. Aí. Que coisa forte. Tá vendo? As peças são muito boas. Olha aí, legal. Então, é realmente curtinho. O professor Cunha está rindo aqui, que ele está se reconhecendo. Foi professor dos três, naturalmente. Está ali, né? Mas, então, é isso. Eu estou simplesmente pincelando alguma coisa de experiência que eu vivi aqui no Sul. Poderia falar de outras coisas, tantas que eu tive oportunidade de participar, ou tocando ou participando como músico independente de tocar, mas sempre envolvido com isso aí. E eu ressalto aos alunos participantes a importância de estar antenado a isso, sabe? De buscar possibilidades de criação, de estar sempre atento, porque, sabe, as coisas vão acontecendo. E essa integração que no meu ponto de vista, que é o bonito da história, né? Que é fundamental. Então, eu agradeço. Se tem alguma pergunta, eu não sei como é que fica, se é para agora ou se é para o final, né? Isso. Então, é isso aí. Falei, eu tinha mais coisa para falar, mas eu dei uma encurtada aqui, e é isso aí. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, professor Raul. Passamos agora a palavra ao professor Pedrinho, né? Compositor flautista. Tá certo. Bom, tirar o chapéu. Agora eu vou... Pronto, agora é o Pedrinho. Agora está o Pedrinho. Estou tentando poupar os amigos aqui da minha gripe. Tá, Não, um testezinho do Covid feito negativado, mas a gripe é uma gripe gaúcha, assim, uma gripe forte como um sapato de padre, aqueles de cruzar campanha, né? Olha, foi grande a coisa. Bom, primeiro quero agradecer demais o convite, estou muito honrado de estar aqui nesse encontro, muito feliz de estar nessa mesa aqui com dois compositores que eu admiro e que têm aí já tanta coisa escrita, né? Eu sou um iniciante, embora os meus cabelos e a ausência de cabelo seja enorme, né? Eu brinco que eles todos trocaram de cor, né? Uns branquearam e outros azularam, né? Azularam, né? Então é muito bom estar aqui, mesmo nessa minha condição assim de ser um compositor sazonal, assim. O processo de composição para mim é um processo muito sofrido, assim. Ao longo de todo o meu Então, ao longo de toda a minha experiência como compositor, que começou lá por 84, né, por encomenda de um flautista, o Kim Ribeiro, Claro. que sabia que eu tinha um trecho de uma música pronta e me perguntou: tu já terminou aquela música? Eu digo: pá, Kim, eu estou aqui tentando, mas tu vai estar no disco coletivo que nós vamos fazer, aí tu vai ter que terminar essa música. Então, foi a primeira vez que eu me vi na obrigação de terminar uma música.
Kim Ribeiro, né? Kim Ribeiro, flautista, teve muito mineiro, teve muito tempo morando em Porto Alegre. O que o Kim fazia era uma iniciativa fantástica. O Kim, ele bancava um disco coletivo onde ele registrou a cena de Porto Alegre, o Porto Alegre 83 e depois o Porto Alegre 84, com uma reunião de grupos e de instrumentistas também, assim, isolados. Ele pagava o estúdio, pagava a produção e depois, com a venda dos discos, ele restituía. Na verdade, não acredito que ele conseguisse restituir, mas o Kim, muito generoso, né, fazia isso de bom coração, né, continua generoso, né. O fato é que, felizmente, né, as coisas também a gente vai fazendo e a vida vai nos trazendo de outras formas, né, esses atos generosos, né. Eu ligo um dia para a casa do Kim, em Juiz de Fora, e aí quem me atende diz assim: olha, nesse momento o Kim não pode atender porque ele está com um sarau, ele promovia saraus, encontros assim na casa dele de música. E aí, neste dia, estava lá a Andréia Ernest Dias, né, e a Odete. Né? Eu digo, puxa vida, mas aí o cara promove um sarau em casa com a Odete Ernest Dias presente, tocando junto com ele, eu digo, tá bem pago. Né? Eu já sinto que o universo já cumpriu o papel aí, todo aquele agradecimento que eu vou ter eternamente para o Kim também eu já vi que ele está podendo desfrutar. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão do processo meu com a composição, que terminou sendo sempre oportunidades que se criaram e, de repente, não, devo compor. Isso foi muito engraçado, que quando consegui fazer o meu primeiro disco solo, em 97, eu sabia que eu gostaria de abrir o nome do disco, de abrir o disco com um samba, que era uma coisa de mostrar que eu, um cara de Teresópolis, estado do Rio, né, eu não tinha nenhum samba, nenhuma bossa, eu não tinha nenhuma música com ares de outras regiões do país. Eu tinha composto chacareira, chamamé, samba gaúcha, eu tinha um monte de coisas com influências latino-americanas, já tinha composto vaneirão em parceria com o Borghetti, já tinha muitas coisas assim, e não tinha, eu digo, não, mas eu tenho que primeiro mostrar de onde eu vim nesse disco aqui, para que tenha uma noção de quem é. Eu gostaria que o disco abrisse assim com um pandeiro, com um samba, com uma coisa, sopros, né? Preciso ter essa assinatura. Então eu faço o projeto e boto música 1, pedi o repertório, eu botei lá 1, samba, a ser composto. Então termina que essa coisa de puxar assim para poder fazer esse processo de composição sempre funcionou mais para mim, porque de outra forma a composição levava normalmente meio ano, 8 meses e, né? Para esse disco especificamente, uma coisa que eu estava muito satisfeito é que eu tinha uma música que eu tinha conseguido compor em 2 horas, que é uma coisa assim fantástica, né? Que fiquei muito faceiro, uma música que eu gosto bastante, e foi a minha única experiência assim. Eu nunca mais voltei a fazer isso, mas foi uma coisa muito bacana, né? E aí estar aqui, agradeço já ao Raul por várias lembranças aqui desse relato aqui que ele deu, é muito bacana. Agora, principalmente por abrir assim o conceito do contemporâneo, né? Porque eu me sinto assim só na condição de ser um compositor contemporâneo de vocês, tá? Bem longe do conceito do que é a música contemporânea, assim, dessa coisa da quebra de paradigmas, né? Até porque quero trazer uma questão. Eu vivo um ambiente, né, mais afastado assim da academia, né, não tenho esse contato diário, né, com o estudo não só da música que a gente vai fazer ainda, mas principalmente com essa música que já foi feita, né, com a história da música, né, e quando se fala em quebrar paradigmas, né, alertar, né, com a humildade que eu procuro ter em relação a isso, né, eu não conheço os paradigmas, né. Então, isso é um convite aos alunos, né, que é importante que a gente conheça o que já foi feito, né, porque a gente pode pagar um mico de achar que está criando uma coisa, né, e está simplesmente recriando aquilo que já foi feito por uma singela ignorância, né, na melhor acepção do termo, assim, né, de ignorar mesmo o que já existia, né, ou então também aquele outro problema, né, que é ser arrojado demais e dar um tiro que se distancia por demais da fronteira, assim. Então, tu atira tão longe que fica incompreensível, né? Isso pode ser bom na história, né? Quando vão te enxergar lá
daqui a 100 anos, né, nossa, ele foi genial no seu tempo, né, mas provavelmente como estratégia, né, de carreira de compositor, isso pode criar uma grande dificuldade, né, porque ser incompreendido é ser incompreendido, e ponto. Não vai ser nada além disso, né. Então, né, tem a célebre frase, né, um passo à frente, não mais, né. Então, é por aí que eu queria dizer e agradecer ao Raul por falar sobre essa questão do paradigma, que é uma coisa muito, muito importante, né? A gente ter as bases para poder realmente pensar e não ficar reinventando a roda, né? E aí, eu vivi, né? Foi muito bom, adorei a fala do Raul, está mudando tudo que eu tinha pensado aqui, isso é maravilhoso, vamos compor um pouco ao vivo e a cores. Não, porque ele falou dos festivais aqui, né? E foi um movimento que praticamente me estabeleceu como profissional, né, dentro do Rio Grande do Sul, que quando eu cheguei aqui em 81, cheguei em março, em dezembro, o Plauto Cruz, que um flautista referência no Rio Grande do Sul, não podia ir à Califórnia da Canção Nativa naquele ano, e eu era um menino, eu tinha 16 anos de idade, e o Peri Souza, então, foi à minha casa para pedir para minha mãe para que eu pudesse acompanhá-lo na Califórnia da Canção Nativa. E então fui tocar lá. A música era Estrela Guria e eu fui premiado com o prêmio de melhor instrumentista do festival. Né? Então foi uma coisa fantástica. Né? Naquele júri estava o Luiz Carlos Borges, estava o Miguel Proença, estava o J.C. Bottizelli, o Pelão, que era um produtor de São Paulo. Era um júri fantástico, assim. Mas principalmente a presença do Miguel Proença e do Borges foram duas presenças assim que tiveram desdobramentos na minha vida a partir dali, né? Porque foram duas pessoas fazendo propaganda do prêmio que eles haviam me dado, né, nos seus meios. Então, de repente, dentro das pessoas que gostavam de uma música regional com a técnica e o conhecimento harmônico que o Borges tem, aquela exuberância técnica e tudo mais, né? E o Miguel Proença, por outro lado, um pianista reconhecido, mas falando para um outro povo, que era o povo da música. Então, eu dali, o meu Instagram bombou em duas bolhas, entendeu? Saiu para dois lados diferentes. Foi muito bacana e eu fui, no outro ano, vendo o reflexo disso. Pessoas do Instituto de Artes, quando eu encontrava, já sabiam quem eu era, eu com 17 anos de idade, um menino, mas era que o Miguel Proença já tinha comentado com um, tinha comentado com outro, e aí recebia convites, porque o Borges tinha promovido. E a outra pessoa importantíssima nisso foi o Glênio Reis. O Glênio Reis, que foi um radialista da Rádio Gaúcha, que foi o cara que teve programas de música, né, inclusive onde a Elis Regina se apresentou, programa de auditório e tudo mais. O Glênio Reis é uma figura importantíssima para a história da música do Rio Grande do Sul. Ele também me promoveu demais na rádio, assim, foi um padrinho assim, de me indicar para coisas. Né? Então, quando chegou no ano de 82, se eu não me engano, que foram fazer... Não, 83, foram fazer uma retomada... Não, foi 82, cara, os 10 anos da Califórnia da Canção Nativa, organizado pelo Ayrton dos Anjos, o Patinete, o produtor que gravou todo mundo no Rio Grande do Sul, e o Glênio diz, tá, mas tu não vai levar o Pedrinho Figueiredo? E o Patinete gravou o disco da 11ª Califórnia, e quem me contou isso foi o Patinete. Mas quem é o Pedrinho Figueiredo? Mas... Patinete, tu gravou o guri lá na Califórnia? Foi o guri que ganhou o prêmio de melhor instrumentista. Ah, tá, mas tu acha que é isso tudo? Não, tu tem que levar. Não tem outro jeito, rapaz. O Plauto não vai poder ir. Então, é o Pedrinho, tu vai ter que levar. Então, o Glênio foi me vendendo também. Eu tinha empresários, assim, pessoas que gostavam, e foi muito bacana, né? Essa rede, que hoje em dia eu acho que o Facebook e o Instagram não cumprem. Né? Então, nós temos uma dificuldade hoje, que é a dificuldade da curadoria. Infelizmente, quando o João Bosco lançar agora a próxima música dele, um EP dele, no Instagram e no YouTube, ele vai estar nas mesmas condições de espaço onde transita a música de hoje, que o Joãozinho, de 15 anos, que democraticamente vai poder lançar a música dele também no Instagram e no Facebook e no YouTube. Né? Então, está tudo igual.
Não existe nada de mal nisso, a não ser que o João Bosco está comemorando 50 anos de carreira, né? Tem a história que ele tem, e não existe uma curadoria, não existe nada que facilite que as pessoas entendam o que é o trabalho do João Bosco do ponto de vista histórico, né? Na melhor função do crítico, né? Que é né? O crítico é aquele que prepara, pelo menos o meu entendimento, né? O crítico é aquele que prepara o público para aquilo que ele virá a assistir. Então, quando a gente vai falar assim, olha, o João Bosco está trazendo uma música nova, reparem que o João Bosco já fez músicas assim, assim, assado, os seus parceiros de letra já retrataram por aqui, por ali, por ali. Dessa vez, o João Bosco está trazendo uma estratégia, né? uma forma de apresentar o seu samba que está mais enxuto, ele está só com uma formação de trio, seu violão está em destaque. Né? O cara prepara para que quando tu der o play, tu está já antecipando e com a mente aberta para esperar o que o João Bosco te traz. Né? Como ninguém conhece o trabalho do Joãozinho, que está lançando ali com 15 anos, não existe uma forma de trazer o trabalho do Joãozinho para esse mesmo nível de conhecimento e de preparo para o público. Né? Até isso poderia ser melhor feito se essa curadoria acontecesse como tinham as críticas de jornal, né? Embora algumas infelizes, mas muitas vezes tivemos aí bons trabalhos de crítica que auxiliaram a carreiras a serem alçadas, né? Porque preparavam o público e criavam aquela expectativa do que poderia vir a acontecer. Né? Então, teve uma proposta do Paulo Rios, que eu não vou me sentir hoje em condições de atender, mas que é uma conversa antes do concerto. Como eu estava com uma gripe aí muito forte acamado, 3 dias, eu vou preferir descansar um pouquinho antes de tocar. Mas é uma oportunidade muito legal, que é conversar com as pessoas sobre as peças que vão ser apresentadas. Né? Então, tudo isso que eu estou falando seria assim, a reunião de conhecimentos e de saberes que podem ser compartilhadas, né? E, infelizmente, com a pulverização que acontece na internet, a gente fica difícil de buscar esses recursos e terminam que a gente fica sempre falando mais ou menos para as mesmas pessoas, né? Essa coisa das bolhas, né? Então é bem complicado como a gente lida com isso hoje em dia, né? Eu sinto um pouco de falta dessa curadoria, dessa facilitação da gente poder, tanto que eu vou muito por dicas de amigos, né? Adoro quando amigos me mandam lá, já escutou isso aqui? A gente vai descobrindo coisas maravilhosas, né? Ou seja, são pessoas que eu confio no gosto, na forma crítica que eles enxergam a música, e eu vou, então, aproveitando, né, essa curadoria que eles vão fazendo naturalmente, né, para que eu possa conhecer os diversos trabalhos, né? Porque se a gente entrar para o YouTube e ficar dando play lá em tudo, a gente passa o dia, né? Às vezes eu vejo assim, né, brinco, né, que vejo as pessoas ali, né, passando assim o Instagram, né, eu digo, gente, são milhões de pessoas postando a cada segundo. Não termina essa timeline. Então, se tu ficar só passando o dedo assim, loucamente, tu vai afinar o dedo, vai gastar o dedo, vai passar o dia, né? E então essa coisa do critério, né, do como usar a internet, né? Eu tenho uma certa dificuldade ainda, né? Bom, por fim, só queria dizer de novo da minha felicidade, da minha honra de estar aqui. Como não vou poder ter a oportunidade de conversar com vocês lá, falar rapidamente aqui, Lua Rosa, quando eu compus lá em 2017, também era uma encomenda, foi um convite do Evandro Matê, da OSPA, que iria apresentar compositores gaúchos naquele ano. Né? Então, junto comigo estavam o Tasso Bangel, né? Então estávamos muito bem representados assim entre compositores gaúchos, o Arthur de Faria e o Matheus Kleber. E aí eu disse para o Evandro que então eu gostaria de terminar o meu concerto de flauta com orquestra, se ele permitiria, ao invés de eu apresentar 3 músicas, como era a proposta que ele tinha feito, se eu poderia então fazer só uma única peça. Aí ele disse que sim, aí eu comecei a fazer, né? Então, se eu poderia terminar, na verdade, não existia, né? Eu só conquistei o espaço da peça para a flauta com sinfônica porque eu queria ter essa experiência e corri para casa. Eu digo, bom, agora vamos buscar a inspiração, né? Nesse momento,
isso era justamente a chegada de outono ali. Era o solstício de outono, lua rosa, que no hemisfério norte é o momento da primavera, e que lua rosa faz referência a um musgo, que é um phlox rastejante, que é um musguinho da montanha, né, com uma cor rósea, e que é uma coisa característica de lá, e quando a lua brilha, meio que está nascendo, meio que tu te confunde, assim, é um momento de lua cheia lá, né, quando acontece, né, ela nem sempre coincide, né, mas então a iluminação toda, o jogo de luz parece que é uma lua rosa, e ela realmente nesse período ela fica maior na hora do momento de nascer, ela parece que tem uma distorção assim, né, e que ela fica grande. Depois lá no céu ela está do tamanho normal. E isso os índios norte-americanos era o momento, então, primavera, né? Tudo para o seu sustento estava por acontecer, né? E eles também achavam que era um momento, então, de gerar, de criar, de fazer coisas. Então, tinha todo um sentido muito positivo, né? Coincidentemente, nós estamos aqui hoje na nossa entrada de primavera, né? Então, hoje eu vou tocar a Lua Rosa, né? Então, é muito legal. É um empréstimo, então a gente faz, inclusive, essa inversão de hemisfério. Tá, então, com isso, agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao professor Cunha. Acho que é isso aqui, né? Por questões de gravação, né? Porque eu não gosto muito de falar. Bom, eu gostaria de, inicialmente, parabenizar os organizadores deste evento, o título do evento, a proposta, e os meus cumprimentos especiais por convidarem o Afro-Sul, isso significa muito, o Paulo Romeu, isso é um sinal muito significativo. Outro sinal muito significativo é nós estarmos aqui com o Pedrinho Figueiredo. Por que é um sinal muito significativo? Eu vou dizer depois que eu tenho muitos problemas com contemporâneo, com não contemporâneo, que eu vou colocar. E por quê? Porque tem o seguinte, os eventos que acontecem dentro da academia, ocorre que se entende que compositor é aquele que está dentro da academia, quando nós falamos de música de concerto. E que música de concerto contemporânea tem estas características. Então, o fato de vocês... não estou tendo... o fato de vocês tomarem essa iniciativa de convidar Afro-Sul, Pedrinho Figueiredo, que tão bem se comunicou para dizer o que ele é, como músico, o que ele faz para compor, como é que as peças surgem, já está falando do músico do Rio Grande do Sul, da forma com que as coisas acontecem, a sua prática, que eu tenho grande admiração, e que também ele começou a compor uma música para mim, nós já fizemos uma pré-estreia, até hoje ainda não terminamos, mas é assim que as coisas acontecem. Então... Está cobrado. E eu quero dizer também que gostei muito da fala do Raul, e eu fiquei muito comovido, porque, na verdade, todas as peças que nós ouvimos aqui, as 3 peças, poderiam ser uma peça só. Então, é como que o orientador, porque esses guri aqui, o Carlos Soares, estudou comigo na graduação, no mestrado e no doutorado. Como a gente impacta um aluno, né? Quer dizer, eu me ouvi aqui também, de uma certa forma, e os 3 foram me orientandos. Então, o que eu posso dizer, pegando o tema aqui da nossa mesa redonda, que é música contemporânea gaúcha, suas propostas estéticas e campo de atuação, eu posso dizer que nessa linha da formação
do compositor dentro da universidade, nós tivemos uma evolução muito grande, pelo nosso desenvolvimento pedagógico e pela abertura estética que a gente tem também. Nós estamos recebendo compositores na graduação e na pós-graduação com tendências e com interesses estéticos muito diferentes dos meus. Então, os meus comentários e a minha orientação é tomar o cuidado. Qual o propósito dessa música? Qual o potencial dessa música que está sendo composta para que eu possa fazer uma orientação que seja um auxílio, que eu ajude o compositor a ser o melhor. Digamos que ele seja Paulo. Vamos fazer o melhor Paulo possível. É isso que é o meu propósito pedagógico. Tanto o meu quanto do professor Celso. Nós criamos a primeira pós-graduação em música no Brasil. E aí eu trouxe uma ideia que foi muito bem recebida. Eu disse, a substância principal desse trabalho é a composição. É o trabalho de composição. Então, um trabalho de mestrado em composição, o que é? Ele vai apresentar partituras, gravações, que resulta de um recital público, certo? E um memorial, que é o que vocês fizeram, num certo sentido, vocês fizeram o memorial aqui. O memorial do meu processo de composição e das minhas intenções expressivas. Onde que está a minha intenção expressiva aqui? Certo? Então, houve, assim, uma evolução muito grande. Hoje nós temos, somos referências até para outros cursos, no sentido do equilíbrio entre a parte acadêmica e a produção artística, porque vou fazer um doutorado, qual é o teu tema? Então, parece que a música vai sair de uma teoria. Não, pelo contrário, é a reflexão estética e a teoria que sai da música. Senão não é botar a carreta, os bois, não sei como é que é aquela expressão gaúcha. Então não dá. É impossível tu fazer uma teoria para ir compor. É lógico que, de um ponto em diante, essa prática e essa reflexão técnica e teórica, elas se complementam. E uma técnica, um algoritmo, influencia no resultado e motiva, instiga a criatividade. Eu sempre digo, a matemática estimula a intuição. É assim que eu penso, pelo menos. Bom, sobre a música no Rio Grande do Sul, como regente, eu tenho problemas com o contemporâneo, que eu vou explicar por quê. Não gosto de chamar de música contemporânea porque tem um grande mal-entendido. Grande mal-entendido. Contemporâneos, eu disse, os contemporâneos de Debussy. Ravel é contemporâneo de Debussy. Contemporâneo, hoje, é uma confusão enorme. Desculpem eu estar trazendo esse tema. Se nós estamos falando de música contemporânea, e aí nós fizemos referência, desculpa aí também, ao Armando Albuquerque, já não é mais música contemporânea. Ele é um compositor modernista da primeira metade do século XX, da primeira metade e início até um certo ponto do século XX. A música de hoje, a música do século XX, dos anos 50, não é mais contemporânea. Isso é música datada, é outra música. Essa música experimental é a música datada dos anos 50. Pronto, assim eu entendo. Então, quando nós falamos em contemporâneo hoje, o ouvinte leigo e muitos músicos associam a um estilo, a um tipo de música experimental, que é na linha que está dizendo de quebrar o paradigma. Isso. Aí está certo. Isso. E eu prefiro, então, falar em música atual. Música atual é o século XXI. Então, esse contemporâneo, para mim, me incomoda muito. Assim como me incomoda muito música popular e música erudita. Entende? Essas coisas, essas divisões, todas me incomodam muito. Então, quando eu vou pensar em música no Rio Grande do Sul, eu tenho que pensar, então, em música de concerto, em canção, em outras coisas. Mas eu quero saber o seguinte, qual é essa música que comunica o humanismo? Que traz alguma coisa que tem uma força, que tem um significado que é outro, que não pode ser traduzido com palavras. Exato.
As pessoas dizem, a música fala não sei o quê. A música não fala nada. Quem fala é a canção, é a letra. A música fala, não, a canção. Nós, professores, temos a responsabilidade de usar a terminologia mais correta possível para ir, aos poucos, com a paciência que às vezes eu não tenho, ajustando a terminologia. Contemporâneo, pense bem o que é contemporâneo. Contemporâneo somos nós somos contemporâneos. Agora, o que é a música do século XXI? É uma música que superou preconceitos. Hoje nós não somos mais uma música que faz isto ou aquilo. Nós fizemos isto e aquilo. Nós fizemos uma música aqui para as flautas, que os guris estavam fazendo, que fazia referência à sonoridade tonal. Se tu for fazer a música do decafônica, que já está superada, tu nem pode repetir a oitava, que é antinatural. A natureza é a série harmônica. É a oitava, é a quinta, é a terça, e aí vai. Essa é a natureza. É o que eu vi aqui nessas flautas. Então, quando as pessoas falam em música contemporânea, eu não gosto de música contemporânea. Já está falando, generalizando, que é aquilo que o Pedrinho também está falando, por exemplo, do João Bosco. Fica tudo muito genérico e tudo é igual. Não é assim. Nós, professores, temos uma responsabilidade de tentar ajustar, esclarecer melhor o que é o quê. Certo? Eu sou um compositor com uma tendência experimental, mas agora o meu filho, Wagner Cunha, me influencia. Eu não sou mais o mesmo. Porque, claro, se eu convivo ali, ele tem o jeito dele de compor, eu continuo com o meu. Mas só de eu estar naquele ambiente e estar lendo as partituras, eu já sou outro. Não tem como, né? Não tem como, mas continuo sendo o que eu era também. Então, claro, eu vou só trazendo. Mas é uma coisa de retalho. Então, eu quero dizer o seguinte, com a minha experiência como regente, eu tive a oportunidade de trabalhar com músicos de diferentes áreas. E aí eu fazia aquela coisa da curadoria que tu falaste. Eu escolhi as pessoas, e entre eles eu escolhi o Vitor Ramil. Só para dar 3 exemplos. Bebeto Alves, talvez vocês não conheçam direito ainda. Bebê Kramer e Amandu Costa. Essas pessoas são a força do Rio Grande. Se nós vamos falar em estética da música do Rio Grande, esses têm uma força enorme. E nós que somos da música na música de concerto, nós somos mais universalistas. Entendeu? Mas estes nomes que eu estou falando aqui, Bebeto Alves tem uma força incrível. A música, as referências dele talvez seja os vizinhos da América Latina. Vitor Ramil, já que tem estéticas aqui, foi convidado e apresentou uma conferência na França, chama-se Estética do Frio. Se nós for para pensar num pensamento estético da música do Rio Grande do Sul, é a estética do frio. E essa estética do frio chegou na academia. O Celso Loureiro Chaves tem Estética do Frio 1, que foi encomenda minha, inclusive, que eu estreei. Tem Estética do Frio 2, que foi estreada pela USESP. E tem uma Estética do Frio 3, que eu acho que ele está fazendo. Estética do Frio. Veio a motivação do pensamento estético, da concisão, da clareza, de um compositor de canção, que está mais ligado à música popular, que, para mim, uma canção do Vitor Ramil não é nada inferior a um Lied de Schubert, de Schumann. Por isso que ele era convidado. Convidei ele para a série de concertos oficiais, à noite, horário nobre. Canção. Entendeu? Então, o Rogério Constante fez um trabalho de doutorado focado nesse pensamento com argumentos sobre a estética do frio, trazendo para a música de concerto. Então, se é que nós vamos pensar aqui, seguindo esse tema que vocês propuseram, a música contemporânea gaúcha, suas propostas estéticas e campos de atuação, eu acho que é necessário refletir sobre estética do frio, sobre a música do Bebeto Alves
Tem um outro, o Yamandu não é o compositor, mas a maneira de tocar é muito original, muito peculiar. Isto é impossível nós dissermos, esse tipo de tocar violão, eu já ouvi, quando o Yamandu surgiu, que eu vi aquele som, com aquela sujeira toda, e aquela sutileza toda em alguns momentos, eu fiquei assim encantado. Eu trouxe isso para uma conversa de amigo e não foi muito bem recebida. Ah, mas o som dele é muito sujo. Mas aquela sujeira é humana, pô, é aquilo que eu quero. Pô, tudo está ali alisando. Não, e aí tem aquele som tão sutil, aquela sonoridade tão sutil, quando ele faz também. Então tem um vocabulário muito grande, uma diversidade de afetos muito grande. Assim como essa música que nós ouvimos aqui, do Amaro Borges hoje, foi tocada pelo Diogo, também tem uma complexidade e uma diversidade de afeto muito grande. Isso é o humano. E uma concisão. Então, essa música do Amaro também está dentro da estética do Frio, do pensamento estético do Vitor Ramil. A concisão, a clareza. Música de 7 cidades, chama-se, né? Que ele faz esse... e tem uma conferência que virou um livrinho. Bom, eu quero dizer o seguinte, dentro da música de concerto, eu vou citar alguns nomes, e todos que eu vou citar aqui eu regi, tá? Por isso que eu posso falar deles. Já falei do Pedrinho, nós fizemos um concerto focado com o Pedrinho como solista, música dele, e uma música que eu disse que ele tinha que fazer para mim, ele fez. E ficou bonito, e ele disse que não estava completo. Mas isso está... Aí, então, por muitos, no século XX, os modernistas, quando eu estudei, era o Armando Albuquerque, os modernistas, e o Armando estava tentando e buscando uma atualização estética, um experimentalismo, e ele criou a disciplina Laboratório Experimental de Música. Quem é que falou do Armando hoje foi o Amaro, que participou desse Laboratório Experimental de Música. Essa disciplina foi o Armando que criou. 4 semestres. Certo. E o Bruno Kiefer. Esses eram os compositores daquela época, não são contemporâneos de agora, tá? A música deles não é contemporânea, para mim. A música deles é aquela música da primeira metade do século XX, o Armando começando a compor em 1920, por lá, e o Bruno depois em 1900, eu acho que sim, eu acho que sim. 1920. Sim, porque eu tenho o disco do Celso. Não, sim, ele nasceu em 1901, o Armando. Lógico, é ali, é isso aí. Então, esse é um compositor modernista. Vila Lobos é modernista. Só que o Armando é o Armando e o Vila Lobos é o Vila Lobos. Bom, aí então, eu quero citar aqui, e alguns passaram pela gente lá, pelo nosso pós-graduação. O Rogério Constante, que já falei, a Lourdes Saraiva. Vocês conhecem a Lourdes Saraiva? É uma compositora importante. Tem um compositor que, infelizmente, já faleceu, o Alexandre Bierfield, de Montenegro. Quietíssimo. Eu regi música dele até na Bienal, com a Orquestra Unicinos. E tem uma música que chama-se Pampa Guarani, que eu estreiei e regi depois diversas vezes. Pampa Guarani é para fagote e orquestra de cordas. E tem outra música mais forte dele, que ele fez no final do mestrado, ele não sabia o que fazer, e eu dei numa conversa... Eu não vou comentar, porque senão se estende muito. Ele fez uma música que chama-se Poliacantos, que é uma sequência de movimentos, peças muito originais e muito fortes. Produção pequena, mas muito significativa, e eu planejo para o próximo ano com a Fundarte, Fundação Municipal de Arte Montenegro, gravar essas peças do Alexandre Bierfield. Ele faleceu, infelizmente, muito, muito jovem. O James Corrêa também foi nosso orientando,
O Carlos Soares, o Jorge Melete passaram por aqui, o Felipe Adame, que está aqui conosco, são compositores representativos e professores também. O Dimitri Servo, que é um dos compositores mais tocados. E é uma outra tendência estética, não tem nada a ver com a música que eu faço. Eu regi o Dimitri Servo, mais que uma vez. Não tem nada a ver com a música que eu faço. Eu não sei fazer aquele tipo de música, e ele sabe fazer aquele tipo de música, eu faço a minha. Então, essa é a diversidade da música atual. Eu não posso generalizar música contemporânea. Hoje, o que é contemporâneo? É ser capaz de misturar coisas aparentemente antagônicas, impossíveis. Eu posso estar num ambiente sonoro e eu surpreender o ouvinte com um contraponto renascentista. Isso é o que tem de mais atual. É a capacidade de você articular diferentes linguagens. E outra coisa, assistir um concerto de música nova, música atual, pode ser muito, muito prazeroso, pela diversidade estilística. Então, a gente não tem mais aquela vigia que vinha de Darmstadt, que a música contemporânea é essa aqui, se tu não fizer isso aqui, tu não está. Felizmente, nós superamos isso. Nós estamos numa fase de muita oportunidade para a criatividade. A questão toda, já que os colegas aqui falaram em recomendações para os jovens, é a formação técnica. Quem não tiver uma formação técnica, quem não conheceu o passado, quem não conheceu o repertório, ele não tem como desfrutar dessas oportunidades que nós temos hoje. Oportunidade criativa. E essa formação, ela ficou muito complexa, porque a história é muito grande. Vejam bem, Bach tinha que estudar Rameau ali, tinha que estudar o contraponto e a harmonia funcional. Os românticos, os clássicos, tinham que estudar o contraponto, as formas da música, da harmonia funcional, que é a harmonia tradicional, e as formas estavam mais ou menos pré-estabelecidas. Hoje nós temos que estudar música da Idade Média, que ela é muito moderna hoje, presta atenção, gente. Música da Idade Média é mais moderna que a música romântica. Mais moderna que muita coisa que se faz hoje. O que me inspirou para fazer música experimental que eu faço é a música do Xingu, dos índios de Xingu. Isso é um tipo de música brasileira. Eu gosto desse aí. E tem uma música que chama-se Instalação, que nós vamos tocar agora no dia 29 de outubro no Teatro São Pedro. Instalação que combina instrumentos da cultura indígena, flautas de bambu, com instrumentos da cultura europeia. Nesta música, esses instrumentos da cultura europeia, piano, trombone, clarinete, vão ao encontro do nativo. Aí vem uma quantidade de técnicas de produzir o som, enfatizando certos ruídos e muito afeto. É um tipo. Agora que eu estou analisando isso e descobrindo que está nas minhas raízes. Minhas raízes é o campo, eu sou o homem do campo, percebendo, vivenciando a beleza e a violência da natureza. A natureza é linda e a natureza é violenta. Desfrutando dessas experiências. Eu quero só dizer o seguinte, reiterar os cumprimentos para os organizadores e a proposta da continuidade desse projeto. Porque um dos problemas da música atual é a falta de diálogo entre compositor da academia com o intérprete. O compositor não se interessa por desenvolver o network com os intérpretes. Ele não vai no recital de graduação da pianista. Daí ele quer que a pianista se interesse pela música que ele faz. E ele não sabe que som essa pianista está fazendo. Olha o som que ela faz. Então, existe um gap aqui muito grande. Esse trabalho que o Amaro fez, que a gente viu hoje,
Olha o que é a dedicação desse intérprete para fazer essa coisa fluir. E o quanto que vai fluir essa música com o passar do tempo, com mais apresentações, mais estudo, mais experiência de performance, e que não vai levar tanto tempo assim. O que vai acontecer é uma melhora de comunicação significativa. Você está querendo agora... Deu tempinho aqui, se você puder encerrar, por favor. Então, já encerrei. Obrigado. Muito obrigado aqui pelas falas, acho que passaram por questões bastante instigantes dentro do que a gente queria, né? E foi bom que, como vocês têm vivências musicais, teve esse troca ali, esse intercâmbio bem próximo, né? Que acho que foi bem importante. Então, a primeira coisa que a gente queria fazer é abrir perguntas. Se alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta, senão já tem algumas engatilhadas aqui. Alguém gostaria? Olá, boa noite já. É uma pergunta bem simples. Foi tocado en passant aí, que nós temos na música contemporânea uma dificuldade que é a da realização das obras, né? E uma dificuldade que eu vejo aqui no estado, pelo menos, posso até estar desatualizado, não sei, com relação à formação de grupos que se dediquem a isso, de grupos de instrumentistas que se dediquem a isso. Então, gostaria de algum de vocês pudesse fazer algum comentário sobre isso. Vocês estão, com o Arthur e o Paulo, estão criando um grupo aqui, de um nome muito interessante, inclusive, né? Atemporâneo, né? Isso. Então, essa necessidade de que existam grupos que já tivemos grupos de música contemporânea, mas por poucos momentos, né? E talvez a falta que faça, né, numa referência, né, de grupo instrumental que pudesse criar uma história assim, envolvendo a sua performance, enfim, convido vocês a refletirem sobre isso. Eu vejo que essa pergunta vai bem na linha que eu estava terminando a minha fala aqui, né? Dessa desconexão que existe, Amaro, entre o setor de criativo, de composição e as áreas de performance, de práticas interpretativas, tanto da parte do corpo docente como do corpo discente. E nós temos que solucionar pelas nossas atitudes como compositores. Nós temos que buscar os parceiros. O Kim, né? Kim, tu falasse, esse é um cara que ia buscar a coisa, que fazia a coisa acontecer. Sim. Ele te trazia para tocar, ele te fazia compor, ele instigava. Então é isso. Então a gente tem que trabalhar de uma outra forma, e eu penso que nós temos 3 agora universidades aqui no Rio Grande do Sul que tem a área de composição, um setor de composição, que é a UFPEL, aqui Santa Maria e Porto Alegre, a Federal. Se cada um desses departamentos movimentarem, como vocês estão começando aqui, trazerem os performers, fazerem programação durante o ano, esses grupos vão se formando. Porque nós estávamos fazendo lá o Encompor, e eu estava formando um grupo que chamava-se Cantos Firmos, fazendo uma referência histórica ao Cantos Firmos. E estava indo muito bem aquilo, porque eu tinha uns músicos que você vai descobrindo quem são as pessoas. Não teve continuidade. A gente também... foi lá no final do... Você participou de alguns. Então, Amaro, essa é uma questão fundamental para que a gente continue existindo dentro da universidade. E outra coisa é realmente fazer promoção e divulgar e se envolver na comunidade. E a gente tem que descobrir as pessoas. Aí, se a gente tem um grupo que está funcionando e está tirando um som que é honesto, porque tocar música só para dizer que está tocando, essas programações que fazem assim, agora vamos fazer, a orquestra faz um concerto de música contemporânea e se vê livre.
que se chama de música contemporânea, daí eu já cumpri a função. Isso aqui é muito grave. Isso não forma. A música nova, a música atual, tem que estar integrada com o repertório histórico. Ela é parte da vida, do dia a dia. Pelo menos é a minha maneira de acreditar e de atuar. Não é isso ou aquilo. Eu fiz concerto com obras do professor Kallreuter, junto com Bach. Eu articulava Kallreuter, Bach, Arvo Pärt, ou uma música minha, eventualmente, mas é assim que funciona. O Bach fecha tudo, ele faz um interlúdio para tudo. Não tem problema. E como fica bonito, né? Já pensou, tu está fazendo uma música, talvez, que tu não esteja... O público não está familiarizado com aquela linguagem, talvez. E você dá um ar. Depois tu traz um Arvo Pärt. Quando eu fiz o Pierrot Lunaire, que é uma música do modernismo, lá do início do século passado, e eu queria fazer outro Schoenberg. Daí eu tive o tino, mas o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra meus princípios. Meu princípio é fundir o aparente antagonismo. Então, Pierrot Lunaire na segunda parte. Primeira parte, pergunta sem resposta de Charles Ives. Bota os instrumentos lá, aquele coral tocando em sol maior. E Arvo Pärt, Fratres, para a orquestra de cordas. Imagina que lindo. Aí faz um intervalo, aí as pessoas vão ouvir o Pierrot Lunaire, o Pierrot passa a ser uma necessidade. Isso é composição musical. Quando você compõe um programa, tu bota uma coisa do lado da outra, eu já estou compondo. É compositor. O programador é um compositor. Como é que eu começo, como é que eu termino? Eu pego essas peças e boto ali, boto aqui. De repente eu me dou por conta que isso não tem que estar aqui, não vai ser noutra oportunidade. Então é isso, acho que a gente tem que... Isso aí também, Amaro e colegas, está relacionado com a nossa comunicação com o público. Essa música tem que ser mais trabalhada. E a gente tem que fazer programas mais interessantes, fundindo o repertório histórico com o repertório novo. O grupo de música contemporânea daqui pode fazer programas com o repertório histórico e o repertório que vocês estão compondo. Essa é uma sugestão. Sim, ótimo. Seguinte, eu só teria um comentário. Em primeiro lugar, boa noite, Amaro. Desculpa que a gente não se vê há tempos, eu não te reconheci, e o tempo vai passando, mas depois a gente se fala mais próximo. Mas respondendo a sua pergunta, essa questão dos grupos, a gente da UFPEL, de 2009 a 2014, nós tivemos lá o NUNC, o Núcleo de Música Contemporânea. Ele foi formado, capitaneado, digamos, por uma colega, Lúcia Servini, que juntamos a professora Joana Holanda, o professor Tiago Colombo, o Rogério Constante, o Guilherme Goldberg e eu. Então, a gente trabalhou, depois chegou, mais tarde, o Carlos Walter, também o James Correia. Aqui tem um CD que a gente participou, num vídeo, né, de um concerto do 4º Festival do Sesc de Música Contemporânea em 2014. Foi um dia histórico que Pelotas fez um calor de sensação térmica de 50 graus. Então, foi absurdo o calor. Mas esse grupo, a gente teve a oportunidade o grupo de professores, a gente teve a oportunidade de fazer um concerto em Paris, em 2 dias, né? Nada em locais muito excêntricos, mas a gente foi, e foi um momento muito bom de levar a música contemporânea fora do país, né? Foi uma experiência muito bonita e importante para nós. Infelizmente, a gente não pôde dar continuidade, a Lúcia acabou casando, foi para a França, a Joana foi para a Universidade de Natal, em Rio Grande do Norte. O grupo existe ainda, o Rogério coordena o núcleo, né, o trabalho de pesquisa, mas as coisas, infelizmente, não puderam dar continuidade, mas é uma coisa realmente importante, ainda mais na instituição que tem o curso de composição. Eu só, rapidamente aqui, só dizer, primeiro que notem, fica a dica aí, né, a música contemporânea é uma música quente, né? Calor de 50 graus, né? Isso pode ser uma grande dica. A outra coisa que eu estive durante um período, 1 ano e meio, como diretor da Discoteca Pública Nato Rem, em 2011, 2012, e convidei, e Santa Maria foi a universidade que acatou o convite,
enviando alunos e professores em 3 ocasiões para fazerem concertos no espaço que existe lá, que é a Luiz Cosme, uma sala, pequena sala não dá nem para chamar uma sala de concerto, mas ela soa bem, né, para um público de 100 pessoas, mas a minha ideia era que os alunos da Universidade Federal assistissem os alunos de Santa Maria, né, da UFSM, quando estivessem lá. Então levava repertório conhecido, né, porque justamente ainda não havia essa possibilidade da gente estar trabalhando, fazer uma curadoria ou ver eu queria que realizasse uma aproximação primeiro, para depois a gente ver o desdobramento disso, né? E procurei, inclusive, o Raul lá, a gente tentou viabilizar lá também com o UFPEL, e infelizmente não foi adiante, né? E a própria URGS, eu consegui fazer somente um evento, né, da URGS dentro da Luiz Cosme. Agora, eu não consigo entender como isso escapa, principalmente aos estudantes, essa oportunidade latente, assim, que está aí, que é o circuito universitário entre as 3 universidades que estão aí com espaço, né, para tudo, né? Então, eu agora na outra semana, possibilitou isso, né? o encontro de flautistas, por exemplo, foi uma coisa que foi assim. A gente não parou, a gente foi até 2018, 2019 não teve, por questões de 2020 veio agora, a pandemia. Sim. Agora, sem sombra de dúvidas, no mínimo aproximou flautistas, né? Hoje em dia, se eu quero reunir um grupo, um octeto de flautas, eu sei quem são os flautistas, porque eu os vi tocando, encontrei com eles já em 2, 3, 4 encontros. Facilita esse trânsito, né? Os compositores, assisti composições de compositores para a flauta. Gostei daquele, não gostei daquele, aquilo ali, posso tocar uma peça daquele cara. Então, tudo isso contribui, né? Então, fica realmente uma provocação aí, né? Porque acho que é uma ação coordenada. Não adianta também o corpo docente imaginar que vai fazer um programa e tudo mais, se os alunos também não conseguem enxergar que isso, na verdade, é só para eles, né? O que eu dizia, na época, era do cara que estava tocando o oboé sozinho lá na URGS, com o que estava tocando o oboé sozinho lá, sabe, aqui em Santa Maria, e aí, se quisesse fazer um dueto, não tinha, sabe? Então, pelo menos que eles se conheçam e que, olha, vamos fazer um dueto, sabe? Porque nem a oportunidade essa acontecia, né? E agora trazendo essa emergência, que eu acho que o Amaro tem toda razão em relação a isso, né? Associando 2 coisas que eu queria chamar a atenção, que é o compositor, nessa coisa da contemporaneidade, né? É a expressão daquilo que a gente vive, né? Então, a gente está usando a música como uma forma de expressão. Como diz o Cunha, a música não fala nada, né? A música, ela exprime aquilo que o compositor, né, quer passar, né? Ele não quer dizer, ele quer passar aquela emoção, né? E que cada um vai receber com as suas influências do seu jeito. Agora, o intérprete também está sob essa influência. Então, o intérprete também tem a sua forma contemporânea de entender e do ambiente dele. Então, tudo isso vai formando uma estrutura de influências, né? E que ela vai ser mais rica quanto mais experiência nós tivermos. Então, se a gente consegue estabelecer, de fato, um circuito acadêmico onde 3 universidades trabalham com composição e temos agora, felizmente, a URGS novamente lá ativando a sua orquestra, né? Então, isso já é um ganho. As obras não só podem ser interpretadas, professor, né, o compositor daqui com o intérprete daqui, mas podem haver os cruzamentos. Isso pode ser uma coisa muito interessante, de grandes parcerias a serem sedimentadas aí. Só isso. Perfeito. A gente está com o tempo avançado. Muito. Né? Então, só queria ver se tem alguma pergunta rápida que alguém queira fazer. Não quer rápido. A resposta não quer rápida. Então, por isso que a pergunta pode ser rápida. Alguém teria mais alguma pergunta? Uma pergunta para o Cunha, claro que vocês também podem abordar um pouquinho. Uma coisa que eu acho bem interessante que ele abordou é a questão do compositor contemporâneo, atual, né, digamos, vamos usar o termo dele, e a necessidade da ligação ou associação entre linguagens distintas, né, como algo que talvez fundamente um pouco do que é a música atual, né, a necessidade disso, enfim, né, da associação entre linguagens distintas e tal. Então, eu queria saber um pouco mais profundamente disso,
se puder falar só um pouquinho mais, porque eu penso assim, a gente tem essa questão em voga, porém, muitas vezes a gente não sabe exatamente quais linguagens a gente vai unir, né? Se isso seria meramente algo da criatividade, no sentido de trazer à tona algo da história do compositor, etc., ou se isso teria, digamos que, um limite técnico, né? Ou seja, as próprias misturas, será que ela teria alguma técnica para isso, entende? Enfim, eu queria que ele abordasse um pouquinho, aprofundasse essa questão, que para mim, pelo menos, é bem interessante. Uma pergunta valiosa e um tema que por si só dá para fazer um seminário de vários dias. O compositor, nós somos contemporâneos, tá? Essa palavra está muito confusa. Nós estamos tratando aqui, às vezes, eu vejo se referindo à música contemporânea como a música do século passado e a música atual. Então, nós somos contemporâneos, tá certo? Isso é o que é o dicionário, o que é o contemporâneo, tá? Então, eu estou usando o atual para evitar mais confusão, porque senão a pessoa bota o início do século XX, o Pierrot Lunaire, como contemporâneo. Que contemporâneo? Tem mais de um século? Ele é contemporâneo dos dele, lá da época dele, mas não nosso. Bom, sobre esta questão, tudo é possível fazer. O mais difícil é tomar a decisão, você é compositor, daquilo que você quer fazer, você não vai tomar a decisão daquilo que você quer fazer, porque tu não sabe. Se disser que sabe, falta de experiência, de prática. Porque se ele soubesse, o Pedrinho e eu fazia música muito rápido. Nós não fizemos música rápido. Agora, ele pode tomar decisão, agora vem a resposta, daquilo que ele não quer fazer. Se você definir, isso eu não quero fazer, você tem meio caminho andado, está resolvido. O que eu quero fazer é infinito. O que me atrai? Aí aquele processo de descoberta. Quando eu planejo a peça, que eu desenho do papel milimetrado, eu tenho um projeto arquitetônico. Se eu for um técnico, eu sigo o projeto arquitetônico e entrego a peça. Mas se eu sou um artista, eu começo a encontrar soluções que eu não esperava. Aquele projeto pré-composição, o grande valor da pré-composição é para você fazer o que não foi planejado, meus amigos. Se for para fazer o que for planejado, é chato. Como tem música chata, gente. Como tem música chata. Tem muita música chata. Música planejada e o cara faz o plano e fica contente. Então é isso. Essa resposta nós podemos continuar falando, tá? Muito bom. É isso. Perfeito. Então, acho que encerro aqui para que a gente possa fazer um breve descanso vocês, e eu tenho que desmontar tudo antes de ir para o concerto, mas deixo aqui mais uma vez o agradecimento a todos vocês, tá? Poliana também mediou a mesa aqui comigo, embora não tenha tempo da gente ter feito algumas perguntas. Obrigado. Mas eu parabéns a vocês aí da organização, que merecem os aplausos. Muito obrigado. É um trabalho fantástico, parabéns. Muito obrigado. E deixo mais uma vez aqui o convite para ver hoje à noite. Temos peças para o Pedrinho, Cunha, tem minha também. Então espero que a gente possa compartilhar desse momento aqui e guardar energias para os próximos dias, tá? Muito obrigado. Obrigado. 19 horas tem um bate-papo. Quantos minutos nós temos antes das 19? Eu acho que, na verdade, 19 horas acho que não vai ser. 19h20, acho que vai ser realista, tá? Tá, porque nós temos Concerto é às 20, agora, né? Concerto é às 20, né? Muito obrigado. Tá. É,